E aí, galera? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no passado para entender como a gente chegou até aqui. Foram milhares de anos de acontecimentos marcantes que moldaram a nossa realidade. No vídeo de hoje, vamos viajar no tempo e desvendar 10 fatos históricos que mudaram o curso da humanidade. Então já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e bora lá! Cara, você já parou para pensar como é que construíram as pirâmides do Egito? Aquelas pirâmides de Gizé são de explodir a cabeça. Estamos falando de construções erguidas há mais de 4.500 anos atrás. A gente está falando de blocos gigantescos de pedra, cortados e encaixados com uma perfeição que até hoje deixa os cientistas de cabelo em pé. Como eles fizeram isso sem as ferramentas que a gente tem hoje? Uns falam em rampas gigantescas, outros em sistemas de alavancas complexos. O que a gente sabe é que essas pirâmides eram as tumbas dos faraós, os grandes chefões do Egito Antigo. E olha, se a ideia era deixar um legado, eles conseguiram. Se você acha que o seu império é imbatível, lembre-se do Império Romano. No auge do seu poder, Roma dominava tudo: Europa, Norte da África, Oriente Médio. Mas, como tudo na vida, nada dura para sempre. Em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente finalmente mordeu a poeira. Foram séculos de glória, mas também de intrigas, corrupção e, claro, muita invasão bárbara. A queda de Roma não foi só o fim de um império, mas o marco de uma nova era, a Idade Média. Sem a força centralizadora de Roma, a Europa mergulhou em um período de instabilidade e conflitos. Mas calma, essa história a gente deixa para outro vídeo. Preparem-se para conhecer um dos maiores conquistadores da história, Gengis Khan. No século XIII, esse cara unificou as tribos mongóis e partiu para cima do mundo. Liderados por Gengis Khan, os guerreiros mongóis eram implacáveis. Eles dominavam a arte da guerra como ninguém, com táticas de cavalaria brutais e um sistema de comunicação super eficiente. Do Oriente Médio à Europa Oriental, o Império Mongol se expandiu com a fúria de um tufão, criando o maior império contíguo da história. A Rota da Seda, por exemplo, viveu seu auge sob o domínio mongol, conectando culturas e impulsionando o comércio. Gengis Khan, um líder controverso, mas que sem dúvida deixou sua marca na história. Capítulo 4. A Peste Negra. O fantasma da morte na Europa. E aí, já ouviram falar da Peste Negra? Um dos capítulos mais sinistros da história da humanidade. Imagine só, Europa, século XIV, uma pandemia avassaladora que matou milhões. A Peste Negra, um terror silencioso, transmitido por pulgas em ratos. Com condições sanitárias precárias, a doença se espalhou como fogo, dizimou populações inteiras, espalhando medo e caos. Gente morrendo nas ruas, cidades desertas, um apocalipse medieval. O impacto foi além das perdas humanas. Desestabilizou a economia, gerou revoltas e mudou a sociedade europeia. Um lembrete brutal da fragilidade da vida e do poder da natureza. Capítulo 5. A descoberta da América. Uma viagem que mudou o mundo. Em 1492, um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, financiado pela coroa espanhola, partiu em uma expedição marítima em busca de uma nova rota para as Índias. Mal sabia ele que sua aventura o levaria a um novo continente, a América. A descoberta da América é um marco histórico que mudou o curso da humanidade. Foi um encontro épico entre dois mundos completamente diferentes, que resultou em trocas culturais, comerciais e também em conflitos sangrentos. A chegada dos europeus às Américas trouxe consigo o colonialismo, a exploração dos povos nativos e a escravidão, marcando para sempre a história do continente. Capítulo 6. A Revolução Industrial.
máquinas, fábricas e muita fumaça. Se preparem para uma viagem no tempo até o final do século XVIII, na Inglaterra. É nesse cenário que surge a Revolução Industrial, um período de transformações tecnológicas e sociais sem precedentes na história da humanidade. Imagine só, máquinas a vapor, teares mecânicos, fábricas barulhentas. A produção em massa se torna realidade e muda para sempre a maneira como vivemos, trabalhamos e consumimos. Mas nem tudo são flores. A Revolução Industrial também trouxe consigo problemas como a exploração dos trabalhadores, a poluição desenfreada e a desigualdade social. As cidades cresceram desordenadamente e a classe trabalhadora enfrentava condições precárias nas fábricas. Apesar dos desafios, a Revolução Industrial moldou o mundo moderno, pavimentando o caminho para a tecnologia que temos hoje. Preparem-se para uma aventura emocionante na França do século XVIII. A Revolução Francesa não foi apenas um levante popular, mas um terremoto político e social que abalou as estruturas do poder na Europa. Em 1789, o povo francês, cansado da opressão da monarquia absolutista e da desigualdade social, resolveu tomar as rédeas do destino. Guiados pelos ideais de liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, os revolucionários derrubaram o rei Luís XVI e lutaram por uma nova ordem social. A Revolução Francesa deixou um legado duradouro, moldando os valores de liberdade, igualdade e direitos humanos que ainda hoje inspiram o mundo. Capítulo 8 – A Grande Guerra. Um conflito para mudar o mundo. Em 1914, o mundo mergulhou em um conflito de proporções globais, a Primeira Guerra Mundial. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi a faísca que incendiou a Europa. Alianças políticas complexas, rivalidades nacionalistas e a corrida armamentista criaram um barril de pólvora pronto para explodir. A Primeira Guerra Mundial foi um choque de realidade. Novas tecnologias, como metralhadoras, tanques e aviões, transformaram o campo de batalha em um inferno na Terra. Trincheiras labirínticas, gás venenoso, milhões de soldados mortos. O mundo nunca tinha visto tamanha carnificina. O Tratado de Versalhes, que pôs fim à guerra, impôs duras sanções à Alemanha, plantando as sementes para um novo conflito, a Segunda Guerra Mundial. Capítulo 9 – A Era Atômica. Uma bomba que mudou tudo. Em 6 de agosto de 1945, o mundo assistiu horrorizado ao poder devastador da bomba atômica. O ataque a Hiroshima, seguido pelo bombardeio de Nagasaki, marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também inaugurou uma nova era, a Era Atômica. As bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre o Japão causaram destruição em escala inimaginável. Milhares de pessoas morreram instantaneamente e muitas outras sofreram os efeitos da radiação por anos a fio. O ataque nuclear ao Japão marcou o início da Guerra Fria, uma disputa geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética, que dividiu o mundo em 2 blocos ideológicos. Capítulo 10 – O Muro cai, a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Em 1961, a Alemanha Oriental ergueu um muro que dividiria Berlim em 2. O Muro de Berlim se tornou um símbolo da Guerra Fria, da divisão ideológica entre o Ocidente capitalista e o Oriente comunista. Mas em 9 de novembro de 1989, algo extraordinário aconteceu. O Muro de Berlim caiu. Uma onda de euforia tomou conta da Alemanha e do mundo. Pessoas de ambos os lados do muro se abraçavam, choravam e celebravam o fim de uma era. A queda do Muro de Berlim marcou o fim da Guerra Fria e o triunfo da democracia liberal sobre o comunismo. E aí, pessoal, gostaram da viagem? A história do mundo é cheia de reviravoltas incríveis, né?
Desde as pirâmides misteriosas do Egito até a queda do Muro de Berlim, cada evento da nossa lista deixou sua marca no tempo e moldou o mundo em que vivemos hoje. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos épicos como esse. A gente se vê na próxima aventura histórica. Valeu, galera!